é hora de falar da vitória do Cruzeiro. O Joseph mandou aqui, ó. Saí até sem despedir, foi mal, mandou no Instagram aqui. Tá perdoado, viu, Joseph? Mas que correria desgramada que você arrumou ali na entrevista, viu? Não sei o que ele tinha que fazer, viu, Valu? Mas, enfim, deixa eu começar aqui. Só ver aqui se eu mandei a coletiva do Seabra. Porque vamos analisar essa vitória importante. E quando a gente olha a tabela, né? O Cruzeiro é o vice-líder em aproveitamento. O que é isso? O Cruzeiro tem um jogo a menos, né, galera? Então, por exemplo, se vence o jogo a menos, iguala ao Atlético Paranaense, né? O Bahia também, ó. O Bahia tá indo a 13. Então o Cruzeiro tem 10 pontos. Se vence o jogo a menos, iguala aí a Bahia e Atlético Paranaense. Então, passa o Flamengo, passa o Bota. Mas tá bom demais, né? Quem não agradece o pouco não merece o muito. E aí nós estamos agradecendo, é um muito já. Porque 10 pontos em 15 é campanha de título. Ai, claro que a gente tá devagar com isso aí, né, gente? Ninguém tá pensando nisso. Mas se chegar no meio do ano lá e tal, ali... Vamos falar sério agora. Eu achei um jogo... Eu não imaginava jogo fácil aqui. E eu cheguei até a postar no Twitter. Quando o Cruzeiro se conectou, porque o Cruzeiro voltou pro segundo tempo, eu achei que voltou muito mal, velho. E ali eu fiquei com medo do Cruzeiro levar o primeiro gol, né? E esse jogo aqui tava caminhando. Pra quem fizesse o primeiro gol ia vencer a partida, véio. Porque muito calor. O Atlético Goianiense é um time que vai brigar na parte de baixo. E o Cruzeiro até então tava a bola queimando, o Cruzeiro errando alguns passes fáceis para fazer. O Matheus não estava bem. E é impressionante como o Matheus é o termômetro desse time do Cruzeiro. E ele estava errando muito, estava tentando alguns lançamentos, não estava acertando. Eu falei, né, aquela hora que ele caiu aqui, ó. Aí, um adendo, né? O Matheus levar cartão amarelo ali, a arbitragem hoje um capítulo à parte, hein? Péssima arbitragem hoje aqui no estádio Antônio Ascioli. O Matheus levou um cartão amarelo, ele apanhou muito, isso ele apanhou. Teve aquele lance lá, sei lá se o VAR podia chamar, viu? O cara acertou o Matheus Pereira. Ah, ele adiantou a bola, beleza. Mas o cara acertou ele dentro da área. Aí o Matheus tem uma mão no rosto aqui, o cara dá amarelo por simulação. Depois um cara enfiou o pé na cara dele aqui, eu acho que a Amanda que viu bem, e segue o lance. Apanhou muito, mas estava mal o Matheus. E aí o Cruzeiro começou a dar uma conectada depois, no segundo tempo, entrou o Vitinho, gostei da entrada do Vitinho. Achei que ele entrou ligado, claro que é um garoto, vai errar. Por exemplo, ele errou um domínio no meio campo, voltou lá e recuperou a bola. Ganhou lateral. Então, o Papagaio eu achei que entrou bem, deu uma nova dinâmica ali. O único ponto que eu não tô entendendo é que o Papagaio, quando entra, ele é centroavante. O Rafa Silva não tá de centroavante. Eu acho que a gente tá perdendo muito com o Rafa aberto, com o Matheus ali fazendo algumas vezes de falso 9. O Seabra, ele precisa encontrar isso. Precisa encontrar isso porque não tá funcionando. Contra o Botafogo, acho que funcionou, mas foi uma outra ocasião, né? O Rafa Silva é centroavante, pode ter mobilidade, cair de um lado, cair do outro, sim, mas ele é centroavante e acho que é onde ele rende. Uma hora, por exemplo, que ele deu uma arrancada aqui por dentro. Pelo lado, não vai sair muita coisa, com sinceridade. E acho que o Matheus não pode ser esse falso 9 várias vezes, sabe? Isso aí não tá legal. Mas enfim, quando o Cruzeiro começou a se conectar no segundo tempo, passou a criar algumas chances e fez o gol. Acho que foi um resultado... O Cruzeiro criou para vencer, assim como o Atlético Goianiense criou para vencer. Se tivesse um vencedor, como teve um vencedor, não acho que... Nossa, que resultado injusto, não. Acho que o Cruzeiro foi mais feliz com um lance de craque, né? Aquele chute que o Matheus acerta é de quem conhece. É só um cara como o Matheus que é capaz de estar mal num jogo e achar uma bola daquela. Mérito pro João Marcelo, que deu um passe ali pro Matheus Pereira. E ele
girou e acertou um belíssimo chute de fora da área. Acho que falta isso também pro Cruzeiro, chutar mais. E o Matheus foi muito feliz, um belíssimo gol aqui no Antônio Ascioli para somar essa primeira vitória fora de casa e de um Cruzeiro que me agradou mais uma vez, apesar de, você não vai passar todo o jogo com a sua defesa sem levar gol e sem ter tido chance de gol para o adversário, né? E quando chegou, o Anderson fez uma partidaça. Isso também eu acho que se deve a ritmo de jogo. O Anderson entrou numa fogueira absurda, né, galera? Vamos ser bem sinceros, né? E teve aquela falha no clássico, enfim. Às vezes eu acho que ele é muito confiante nesse jogo com os pés. Isso aí mata todo mundo, principalmente um goleiro canhoto, né? Eu acho que assusta bem a gente. Então, Anderson, se puder dar uma maneirada aí, porque nós estamos na 5ª rodada, né? Então, enfim, mesmo se chegar alguém na janela, até lá vai ser um turno inteiro. Eu não quero morrer antes. Eu não quero morrer nunca, né? Eu quero viver para sempre. Mas uma partidaça do Anderson, eu acho que se tem uma vitória hoje que a gente está comemorando, é porque o Anderson teve uma atuação muito legal, a melhor dele aqui no Cruzeiro. E volto a falar, acho que isso tem a ver com o ritmo de jogo, né? Saindo do gol quando tinha que sair, muito seguro, sem dar rebote, e fez 2 defesaças, aquela do Guilherme Romão, que ele deixa a mão e pega, aquilo era gol. E se o Atlético faz 1-0 ali naquele começo do segundo tempo, eu acho que não ia dar mais pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tava num ritmo mais devagar, né? Então, é uma vitória também que tem que ser valorizada, porque o Cruzeiro não é uma máquina, né, gente? Não vai sair vencendo todo jogo jogando super bem. Jogou muito bem contra o Vitória, venceu. Jogou muito bem contra o Botafogo, venceu. Jogou bem contra o Fortaleza, empatou. Contra o Atlético, péssima partida. E hoje fez um jogo igual, só que sai com 3 pontos. E acho que isso valoriza ainda mais o resultado do Cruzeiro, com esses 10 pontos somados em 15. É só o começo do Campeonato Brasileiro, mas temos que exaltar esse começo, porque a situação podia começar tropeçando e não sair da parte de baixo da tabela, né? Então isso traz confiança. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vai se reforçar na janela do meio do ano. E é o que eu disse. Quanto mais pontos fizer agora, quando chegar lá no meio do ano, na abertura da janela, a gente vai ver pelo que o Cruzeiro vai brigar, né? E se continuar nesse ritmo, vai brigar é por Copa Libertadores. Eu sei, gente. 5ª rodada apenas. Mas o Cruzeiro faz um começo de campeonato de ótima pontuação, de jogos, como tem que fazer. Eu acho que faltou um pouco, foi até a pergunta que eu fiz pro Fernando Seabra. Às vezes a técnica não vai funcionar, mas o Cruzeiro não pode ser sonolento como foi em alguns lances. Acho que as 2 últimas substituições não surtiram efeito. O Cifuentes e o Ramiro entraram em outra rotação. Os que entraram antes, eu gostei. Achei o Gabriel Veron hoje mais conectado. O Papagaio entrou bem, quase faz um gol ali surreal, que aí era papacraque ao quadrado. E o Vitinho fazendo por merecer aí mais oportunidades ao longo desta Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, o destaque maior do jogo, Anderson, depois Zé Ivaldo, depois João Marcelo. Gostei dos laterais, mais do William, acho que fez uma partida muito boa e a gente tem que considerar uma coisa. Do outro lado tem Marlon Barreal e Arthur Gomes. Do lado do William, é o William e Deus, quase sempre. E ele tá com uma entrega física absurda. E o Romero, depois que cresceu no segundo tempo, acho que controlou ali as ações no meio campo. Vitória importante, 10 pontos em 15, a luta continua. Valor? Continua.